Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme. Bom, aproveitando então, 6 horas no horário de Brasília, tudo ótimo. Então, vamos começar dando início hoje a mais uma palestra da Semana de Ciência e Tecnologia, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Depois de um longo caminho, né, Sara? Percorrido num projeto de iniciação científica. A Sara acabou de terminar esse projeto e está trazendo aqui para vocês os resultados desse projeto. Foi um tempo difícil, estamos todos nós enfrentando momentos muito difíceis esses últimos 20 meses, 18 meses, sei lá, que a gente está nessa situação. Então, inclusive, a pesquisa fica um pouco prejudicada quando nós tentamos, né, entrevistar as pessoas, está todo mundo com a cabeça na lua, mas, dentro do possível, a gente conseguiu caminhar nessa área e conseguiu apresentar um resultado. A Semana de Ciência e Tecnologia aqui do Mackenzie é muito importante, não é só do Mackenzie, né? Em todas as universidades tem que ter essa semana, e é um momento da gente compartilhar os resultados das pesquisas. Então, para vocês que vão fazer TCC, que vocês têm interesse em PIBIC, entender como foi feito, é muito importante. Como é que nós vamos fazer, pessoal? A Sara vai apresentar o trabalho dela, né? Ela vai ficar mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos, expondo tudo como foi feito. Depois disso, eu vou abrindo para vocês fazerem perguntas. Vocês, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, ou deixa a mensagem no chat, ou levanta a mão, e aí eu vou anotando aqui a ordem para depois fazer a pergunta. Ao final dessas perguntas, eu vou colocar para vocês um link aqui para que vocês possam colocar o TIA de vocês e os números para que possa valer as horas complementares. Eu quero agradecer todo mundo que está participando. A gente já tem mais de 75 pessoas aqui no evento. O evento foi bastante concorrido. Sara, é com você, muita calma. Você fez um trabalho excelente. Então, agora nós estamos aqui compartilhando, dividindo com todo mundo esses resultados. Então, boa sorte, boa apresentação, Sara. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Eu não vejo vocês, então, se tiver qualquer problema na minha apresentação, aí vocês sinalizem o professor José Geraldo que ele vai me avisar. Bom, obrigada pela presença de todo mundo. Eu sei que tem alguns professores aqui que me deram aula, alguns amigos e colegas. Agradeço aí pela presença de vocês. A gente separou aqui, então, nesse tempo que a gente vai ter, a gente vai começar falando da apresentação do nosso tema, falando qual é o nosso tema. Em seguida, a gente apresenta para vocês o nosso problema de pesquisa. A gente divide aqui em objetivos específicos para responder essa pesquisa. A gente entra também nos construtos, metodologia e, por último, a gente apresenta os resultados do nosso trabalho. Vamos lá. O tema do nosso trabalho é o impacto do marketing digital no desempenho de pequenas e médias empresas brasileiras. Eu me chamo Sara, o professor que me orientou foi o José Geraldo, que falou aí no início com vocês. O curso que eu faço é administração e o meu projeto ele foi apoiado pela PIBIC Mac Pesquisa. Essa voz falhar um pouquinho porque eu estou um pouco nervosa, tá, gente? Bom, meu problema de pesquisa. Qual é o impacto do uso do marketing digital no desempenho de pequenas e médias empresas brasileiras? Só explicando um pouquinho para vocês, sempre me chamou muita atenção como que essas empresas, assim, por exemplo, a padaria do bairro, a moça que faz costuras para outras pessoas, como que essas empresas conseguiam clientes, assim, sabe? E pensando até na modernização tecnológica do mundo, como que essas empresas faziam para sobreviver ao mercado? Porque a gente pensando nesse cenário aqui, nesse contexto, só para vocês entenderem, essas pequenas e médias empresas, que a gente vai chamar de PME, são pessoas que, na maioria das vezes, não são formadas em administração ou marketing, então eles precisam se virar ali para conseguirem vender os seus produtos e meio que ser multitarefas para fazer todas as coisas. Então, eu falei, por que não estudar isso, né? Como é que essas pessoas fazem para se sobressair
e como que isso impacta diretamente nos seus resultados. E aí, para perseguir esse problema de pesquisa, eu separei 2 objetivos. O primeiro deles, eu identifiquei as ações de marketing digital que essas pequenas e médias empresas conseguiam praticar, e depois eu analisei os resultados anteriores e posteriores ao uso das ações de marketing nessas empresas. Acho importante falar um pouco para vocês, acho que a maioria de vocês aqui já sabe, mas as pequenas e médias empresas, elas são muito importantes para o nosso país. Um dado que eu peguei do Sebrae no ano passado mostra que 52% dos empregos de carteira assinada são dessas pequenas empresas e médias empresas, e 27% do PIB do Brasil também corresponde a isso. Então, pensando em termos de economia, esse nicho de empresas, eles são muito importantes. E aí, pensando no marketing digital, o marketing digital nada mais é do que a interação das empresas com o cliente através de plataformas. Então, quando você está passando ali no seu Instagram, uma rede social, e aparece um anúncio, ou quando você digita no Google e aparece outro anúncio, é o marketing digital ali falando com você. Até quando a gente recebe as mensagens instantâneas de SMS. No ano passado, o e-commerce, ele faturou aí, ele cresceu em faturamento 56,8%, o que mostra a importância também do marketing digital, pensando em lucro para as empresas. Falando um pouquinho aqui do que a gente fez para perseguir esse objetivo, para responder essas perguntas. Acho que vocês já perceberam, meu objeto de estudo são as PMEs. O meu estudo ele pode ser caracterizado como estudo descritivo e nós usamos a abordagem qualitativa. A primeira coisa que a gente fez foi a seleção de quatro pequenas e médias empresas. No começo, a nossa ideia era falar com muito mais gente, abordar muito mais pessoas. Mas no ano de 2020, o Brasil e todo mundo, né, entrou nesse cenário de pandemia. Muitas empresas se recusaram a falar com a gente e algumas delas, infelizmente, quebraram, então não conseguiam participar da entrevista justamente porque não tinham o que dizer sobre aquilo, elas não sobreviveram à pandemia. Então, aí nós conseguimos 4 pessoas que toparam falar com a gente. Nessas 4 pessoas, pensando aqui em perfil, os entrevistados foram ou fundadores ou a segunda geração, pensando aí nos filhos e filhas desses fundadores. Devido à pandemia, essa entrevista, ela ocorreu via plataforma Google Meet, teve uma duração de 30 minutos, foi um bate-papo onde eu tinha um roteiro de perguntas, mas eu tentei ao máximo possível falar de forma de diálogo mesmo, para que essas pessoas se sentissem à vontade. Como as identidades das empresas e dessas pessoas foram ocultadas, elas toparam que eu gravasse a entrevista para eu conseguir transcrever ao final e fazer aí as minhas análises. Bom, pensando nas características das organizações que eu estudei, 2 dessas empresas, que eu estou chamando de W e X, são daqui de São Paulo, né, pensando em característica demográfica, são do ramo alimentício, uma é doce, outra é salgado, e as entrevistadas foram uma fundadora e a outra, a X, a filha do fundador. E pensando aqui na Y e na Z, na sequência, pensando em características demográficas, são de Carapicuíba e Americanas. A Y é do ramo alimentício no setor de hortifruti, a entrevistada foi a própria fundadora, e a de Americanas, que é a Z, é no ramo de tecidos, é uma fábrica de tecidos, e foi a filha do fundador, que hoje é a pessoa que administra e cuida de tudo na empresa. Quando a gente pensa em evidências do impacto do marketing digital nas empresas estudadas, eu acho muito importante ressaltar para vocês que é muito curioso. Hoje, talvez seja normalizado a gente falar sobre como o marketing digital ele é importante para o lucro de uma empresa. Sim, ele é muito importante. Mas quando você traz isso para a lógica das pequenas e médias empresas, isso é muito especial, sabe? É muito diferente. Por quê? Porque essas pessoas, na maioria das vezes, como a gente percebeu, não têm condições de investir em um profissional de marketing. Ou em uma equipe, ou até mesmo em um curso, em um treinamento para ela aprender. Essas pessoas precisam ir ali descobrindo sozinha. Isso são trechos de entrevista que todas elas falam sobre essa dificuldade de ter que ir aprendendo sozinha e com poucos recursos. Mas mesmo assim, a Y, ela conta pra gente que antes do marketing digital, ela tinha pouco alcance e baixa diversidade de clientes,
então só tinha clientes na loja física. Pensando nisso, depois do marketing digital, teve uma superação das barreiras geográficas. Então, essa empresa ela começou a alcançar diferentes clientes fora da sua região, porque agora ela tinha site, ela tinha o sistema de delivery, que antes não era possível, e então, se os clientes não estavam perto, não era mais um problema. A X, os clientes eles gostavam muito do produto antes do marketing digital, mas eles não sabiam onde ir para comprar novamente. Então, imagina a cena, né? Você está passando de carro, você passou por uma loja de salgados, você fez um lanchinho ali, você achou muito gostoso, e no caso dessa empresa, ela vende congelados que as pessoas podem fazer esses salgados em casa, mas você esqueceu de pegar o folder ou tirar uma foto, e aí você foi para casa e esqueceu, não lembra mais o nome da empresa. Então, com o marketing digital, essa empresa X, ela teve presença, né? Ela conseguiu, então, fidelizar esses clientes, porque ali ela já pode deixar um Instagram, ela já pode deixar uma localização no Google, e assim ela ganhou novos clientes. Agora, pensando na Z, antes a Z, e esse é um dado muito importante para a gente, porque de todas as empresas, foi a única que a gente conseguiu esse dado referente a vendas mesmo. Então, antes a Z vendia apenas 150 metros de tecido ao mês e tinha baixo maquinário, né? Consequentemente, baixo ganho de mercado. Depois do marketing digital, eles passaram a vender 300 metros de tecido ao mês. Então, dobrou o número de máquinas e ganhou muito mercado. E, por fim, a W, ela tinha muita dificuldade para compreender as necessidades dos clientes. Então, pensa, a W é uma empresa de doces, né? Faz bolo, bolo de pote, bolo para festa. Então, é um mercado saturado, muita gente faz. Então, ela tinha dificuldade para se destacar, se diferenciar. E aí, com o marketing digital, ela teve a oportunidade de inovar, trazendo o produto Kit Festa, que nasceu junto com o Covid, mas eu falo um pouquinho mais para frente. Que é agora. Os resultados não podiam ser diferentes, assim, essas pessoas se dedicaram muito, se esforçaram bastante, e a gente tem aqui os principais impactos. Na W, como eu falei lá embaixo, a anterior, ela conseguiu diversificar os seus produtos, o que causou proximidade com as dores dos seus clientes e inovação. E foi de uma forma muito simples. Ela abriu uma enquete no Instagram, uma caixinha de perguntas, falando como você está se sentindo nessa pandemia, principalmente em datas comemorativas. E muitos clientes falaram que estava se sentindo triste, estava se sentindo chateado, porque não conseguia trazer as pessoas para comemorar o seu aniversário em casa. E, assim, apesar de já existir kit festa antes da pandemia, a W ela viu ali uma oportunidade de inovar, de fazer algo personalizado. Então, ela colocava uma máscara ali dentro do kit festa, um pouquinho de álcool gel, um bolinho pequeno, uma quantidade de brigadeiros específicas, para ali 3 pessoas comemorarem aquele aniversário. E isso vendeu demais, sabe? Foi um diferencial e tanto para essa empresa. Já a X, como eu disse, ela teve a presença no marketing digital, teve clientes fidelizados, alcançou novos clientes e inclusive, expandiu a sua rede de negócios. Então, hoje, não existe mais só uma loja que vende aqueles produtos específicos. Existem outras 3 que estão espalhadas aí por São Paulo. Por São Paulo, não. A Y, ela teve maior alcance geográfico com a loja física. Então, antes ela vendia apenas em Carapicuíba e ela passou a vender, por exemplo, em Alphaville, que é uma região próxima, mas que antes ninguém queria se deslocar de Carapicuíba, de Alphaville, para ir para Carapicuíba. Com o marketing digital ficou muito mais fácil. Ela conseguiu novos clientes, ampliou a sua cartela de produtos. Então, alguns clientes que não eram da região de Carapicuíba traziam coisas do tipo assim, por que você não vende grão de mostarda? Ou esse mel específico? E aí essa empresa, que era no ramo de hortifruti, conseguiu ampliar ali e se destacar também entre os seus concorrentes. A Z, ela teve o resultado de venda 2 vezes maior do que no passado. Então, antes, eles vendiam 350 mil e passou a vender 700 mil ao mês, o que é muito significativo. Aqui, eu trago como considerações finais aquilo que eu ressaltei logo no início para vocês. Essas empresas não têm um profissional de marketing dedicado, das pessoas entrevistadas, apenas uma delas é formada em administração e a outra pessoa está terminando a faculdade agora.
Mas mesmo assim, essas empresas procuraram se fazer presente nas principais plataformas, no Instagram, no TikTok, Facebook, Google Ads, no WhatsApp Business. Então, mesmo com pouco conhecimento, elas foram ali se dedicando, porque o pequeno empreendedor é assim, eles trabalham com várias mãos e deu certo. Mesmo com pouco tempo também, essas pessoas procuraram manter uma frequência nos seus posts, nos seus anúncios, nas suas aparições, e assim como também a atualização do seu catálogo de preço. Então, se o cliente manda um oizinho lá e salva o contato dessa empresa no celular, ele já consegue ver ali o catálogo de preço, e à medida que o mês for passando, ele consegue ir consultando para ver se abaixou, se diminuiu, porque é considerado o cálculo com a média nos materiais e etc. Um dado muito legal e importante que a gente não pode deixar de passar aqui é que mesmo com a pandemia, essas empresas continuaram crescendo. Então, como eu falei para vocês, a nossa ideia era entrevistar várias empresas. E muitas dessas empresas fecharam as portas, infelizmente, devido à Covid. Essas empresas não. Por um único motivo, assim. E o motivo é que eles se prepararam para isso. Então, algumas delas já estavam no marketing digital quando a pandemia aconteceu, e outras tiveram que se inserir de forma muito acelerada, sabe? Tipo, foi um pouco conturbado, mas mesmo assim, essas pessoas sobreviveram. Com a pandemia, as pessoas isoladas em casa, essa foi a única forma que essas pessoas encontraram de se conectar com o seu cliente. E esse foi o principal diferencial que fez com que elas crescessem e continuem crescendo até hoje. Então, como conclusão, a nossa teoria ela foi confirmada. O marketing digital ele impacta de forma positiva no desempenho de pequenas e médias empresas brasileiras. Aqui são as principais referências que nós usamos. Ficou sem som, Sara. Acho que alguém, sem querer, você está sem som. Deixa eu ver se eu acho você aqui para voltar o teu som aqui. Opa, voltou, Sara. Pronto, Sara. Tudo bem? Eu acho que alguém tem... Não estou te ouvindo, Sara. Me ouvem? Agora sim. Eu finalizei dizendo que nós deixamos esse espaço para dúvidas. Espera aí, que agora vai subir um monte de janelinha. Nós deixamos esse espaço aqui para dúvidas. E eu quero agradecer vocês por terem assistido até aqui. Gente, só um minuto que eu estou tentando ampliar a minha tela novamente. Tá. Eu agradeço a todos por assistirem até aqui, agradeço ao meu orientador por comprar a ideia e me apoiar em todas as etapas. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Muito bom, Sara. É normal, né, pessoal? A Sara está nervosa, tá tudo entre amigos aqui, a gente está compartilhando conhecimento, ela trouxe os principais resultados. Eu acho que a gente tem algumas coisas importantes para a gente falar, né, aqui, que vale destacar. Eu acho que sobre a importância do trabalho, né, que eu acho que, inclusive, deve ser fomentado por outros trabalhos, né? Muita gente deve pesquisar isso. Primeiro porque hoje as pequenas e médias empresas, né, elas são fundamentais para a economia do Brasil, né? Então você vê que os números dela, principalmente no emprego, né, pessoal? Vocês percebem que mais de 50% da mão de obra empregada no Brasil, ela vem de pequenas e médias empresas, né? Vocês estudam isso em empreendedorismo, a gente tem vários tipos de necessidade, por oportunidade, e hoje, cada vez mais, é importante a gente entender isso. Inclusive porque está mudando, né? Tudo está mudando, e aquele negócio do emprego, de carteira assinada, todo mundo está cansado de ouvir isso, é uma coisa que com certeza vai mudar. E entender isso é muito importante, né? Toda empresa se conhece pequenas, startups, seja ela de tecnologias ou não. Então, umas coisas que eu acho que é fundamental é colocar a importância de se estudar as pequenas e médias empresas e como é que a gente pode instrumentalizar essas empresas, né, para que elas possam se desenvolver e sustentar. Tem melhorado muito, mas ainda o número de empresas que morrem, né, ela é muito grande e a gente precisa ajudar nesse sentido. O segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar, né,
é que quando você conversa com pequena e média empresa, né, Sara, é muito difícil você tirar informações que têm a ver com números, né, financeiras, etc. É muito difícil você conseguir, né, colocar. Eles não abrem os números, né? Eles ficam com medo de entregar algumas coisas. Então, é muito mais difícil quando se faz pesquisa com pequenas e médias empresas ter acessos aos números dela. Então, isso é uma dificuldade, né, Sara? Nenhuma das empresas que você entrevistou abriu números de faturamento, aquela coisa toda. Então, ficou muito difícil fazer a pesquisa e a gente foi tentando descobrir, né, no tanto que o objetivo principal, primeiro da pesquisa, era procurar identificar, né, o impacto, né, nas vendas, né, em receita, em faturamento com quantitativos, né, indicadores quantitativos. Só que ao longo do tempo, conforme as entrevistas iam vindo, ninguém abriu esses números, não foi isso, Sara? Exato. Uma coisa muito difícil, então isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Por isso que a gente tentou verificar o desempenho das empresas, né? Como a Sara falou, isso tudo também, né, pessoal, foi mais agravado ainda pela Covid, né? Esse período que a gente está passando, a gente não conseguiu, todo mundo estava com a cabeça um pouco, né? As pequenas e médias empresas estão tentando sobreviver, todo mundo está tentando sobreviver, mas o impacto para elas é muito maior, né? Uma grande empresa, às vezes, dependendo do tipo de serviço, ela pode ser remoto, a outra, que é deles, você percebe que é o cara que vende o doce, aquela coisa, as pessoas não saem, não consomem, então tem uma perda de renda muito grande. Então, o impacto da Covid nessas pequenas e médias empresas é muito grande. E a capacidade, às vezes, de reação não é igual de uma empresa grande, né? Apesar de ser mais fácil, entre aspas, né, uma empresa pequena, por causa do tamanho, tentar se adaptar, né, tem menos burocracia, aquela coisa toda, às vezes ela não tem os recursos e, principalmente, uma coisa que ficou latente na pesquisa é o conhecimento, né, Sara? A Sara destacou, mas a gente precisa aprofundar muito isso. Você percebe que o que falta para todos eles é o conhecimento de como fazer isso, que é o que a gente ensina aqui na faculdade, né? Mas às vezes essas empresas elas não têm isso. E o Sebrae é um parceiro muito grande, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco do Sebrae, no papel que ele desempenha com as pequenas e médias empresas, fornecendo, né, a capacitação dessa mão de obra para isso, entendeu? Então, assim, é muito complicado para as empresas se inventarem. Agora, aquele tal negócio, né? Quem fica parado é poste. E se as empresas, aquilo que vocês aprendem nas aulas, né? Quem não olha para o ambiente, entendeu? Quem não presta atenção ao que está acontecendo no ambiente, não consegue reagir tão rápido. Então, a gente tem que cada vez mais ficar preparado para que possa reagir ao mercado, entendeu? Então, assim, quem conseguiu, né? A gente vê isso em várias empresas que fecharam, isso estava na fala da Sara também. Então, quem teve capacidade para reagir mais depressa, se adequar ao ambiente mais depressa, é que teve condição de sobreviver. Pessoal, isso é o que vai acontecer forever, para sempre, de um jeito ou de outro. Ninguém nunca imaginou que a gente ia passar por isso, né? Só assistindo filme de zumbi que a gente imaginava que ia acontecer um negócio que aconteceu com a gente nesses anos. Mas todos vão acontecer. Todos vão acontecer. E aí, o que nós temos que fazer? Como pessoas e como empresas? Estar preparados para, né, dar respostas, se adequar ao ambiente. Então, não é o maior, não é o mais forte que vai sobreviver. É o mais rápido, é aquele que tem capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças que ocorrem no ambiente. Tá certo? E as empresas precisam fazer isso. Como é que a gente faz isso? Né? Porque se eu não sei qual vai ser a pergunta, né? Como é que eu vou saber? Preparando cada vez mais, tendo conhecimento, né? Então, aquilo que vocês... isso vale para todo mundo. Isso vale para aquela pessoa que... a pequena empresa, para o aluno, para o professor. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o Long Life Learning
é fundamental para isso, né? E outra coisa que eu queria destacar, que eu achei bacana, né, é que, por exemplo, uma coisa que a gente tem que entender que vocês aprendem na aula de inovação, aqui quando a gente estuda inovação e empreendedorismo, né? Inovação, o cara fala assim, é o que acontece com você, né? Então, se lá na empresa já existia kit festa, tal, mas aquela empresa não tem, você percebe que uma ideia simples muda a realidade da empresa e garante a sobrevivência dessa empresa. Então, a gente tem até uma pergunta aqui, Sara, para você, do Calliope, é isso? Qual seria o melhor caminho na área de marketing para uma empresa pequena? Caramba, sumiu aqui, peraí. Cadê você? Empresa pequena que está esgotando os recursos, tentar se recuperar. O que você acha, Sara, que você tirou com as experiências de empresas que acabaram quebrando e empresas que conseguiram sobreviver? Qual você acha que seria o melhor caminho na área de marketing para uma empresa pequena que está esgotando os recursos, tentar se recuperar? Isso é uma realidade, né, que está acontecendo muito grande, né? É isso daí. Calliope, o nome? Desculpa, professor. Isso. Calliope, obrigado pela sua pergunta. Eu tenho uma pequena empresa também, e eu vou falar da experiência da pesquisa, mas também da minha própria experiência. Se os recursos dessa empresa eles estão se esgotando, a empresa não consegue mais investir, a minha recomendação é que você invista no que está na sua mão agora. Então, por exemplo, você já tem uma conta no Instagram, vamos supor. Investe não em anúncio pago no Instagram, mas investe, por exemplo, naquele seu seguidor que ele é engajado, ele tem 1.500 seguidores, mas ele é de alguma forma engajado naquele meio ali. Dá um dos seus produtos para ele, pede para ele te divulgar de alguma forma. Quem sabe ele vai te trazer algum cliente. Isso vai te custar o produto que você já tem, que ele já está parado, que você não está vendendo. Outra coisa, mostra nos seus stories a jornada da sua empresa. Traz que tipo de material que você usa, né? O que você está fazendo para fomentar aquilo. E oferece promoções em cima dos seus produtos. Uma coisa que muitos empreendedores fizeram para não sair totalmente no prejuízo foi cortar os lucros e cobrar e oferecer os produtos a preço de custo, para pelo menos pagar os materiais que foram investidos ali. Porque assim você não fica totalmente no vermelho, você consegue pelo menos pagar o que você investiu e de quebra aí você pode acabar conseguindo mais clientes. Eu sei que não é fácil, mas é uma sugestão, é algo que pode acabar dando certo. O que eu complementaria, porque o Calliope ainda falava assim, por exemplo, para o empreendedor sem muito estudo. Então, hoje, o que eu acho que tem que se fazer é, mesmo quem não tem estudo, ou mesmo nós aqui que não dominamos determinada ferramenta, a gente tem que correr atrás de aprender a usar essa ferramenta, entendeu? Hoje, a gente vê exemplos de marketing digital de sucesso. Eu acho que o marketing digital, pessoal, ele abriu uma oportunidade que eu chamo de democratização, né? Porque antigamente, quando a gente usava essa palavra já, marketing, era coisa que a gente já falava de empresa grande, entendeu? Hoje, as TIC, né, as tecnologias de informação e comunicação, que evoluíram tanto e incorporaram a tecnologia no marketing, né, elas acabaram permitindo uma democratização. Hoje você tem o seu canal de TV, você tem o seu rádio, você, inclusive fazendo um jabá aqui, nós temos a Educa Web Radio, que é uma rádio criada pelos professores do Mackenzie, que tem música maravilhosa lá, e nós vamos colocando aos poucos na programação pílulas. Então, veja, quando você poderia imaginar que nós vamos ter uma rádio? Então, assim, o que eu acho Calliope, que pesquisa, procura, corre atrás, vê vídeos, né? Procura o que as pessoas estão fazendo, pede ajuda, né? Às vezes você não precisa gastar muito. Hoje a gente tem... o importante é começar. Isso é fundamental que você consiga começar. É importante você ter o que nós chamamos, vocês aprendem na teoria, de presença digital. Quem não tem presença digital
está fadado a morrer. E presença digital não é você, eu vou gastar R$ 250 com um sobrinho do tio do amigo meu que faz sobrinho do tio sou eu, né? Mas assim, sobrinho do fulano que faz um site para mim, e aí o cara faz aquele site, deixa lá, e tem nas notícias, né? Morreu o Tancredo Neves, um site de 300 anos atrás, né? O que é mais importante nas redes digitais é o engajamento, é você criar conteúdo, é você colocar coisa interessante que atrai a pessoa. Querer vender, o vender é o resultado disso. Quando você criar uma publicação bacana, quando as pessoas perceberem que isso é legal, eles vão te seguir, porque eles querem ver uma coisa legal, entendeu? Não sei se a gente respondeu a sua pergunta, que é uma pergunta difícil, né? O PME hoje é complicadíssimo sobreviver, tem que matar 5 milhões por dia, né? Desviar de 400 antas, mas assim, é muito complexo. Mas ele tem que se mexer, ele não pode ficar parado. Então, começando com beabá mesmo, uma continha no Instagram, uma continha no Facebook, e vai fazendo, dependendo do teu perfil profissional, você usa o LinkedIn. A gente tem que ver qual que é a rede mais adequada para você e tem que ser sistemático, tem que sempre fazer. Não é fazer uma vez, deixar 2 vezes parado, não. Você tem que estar sempre fazendo com o conteúdo, sempre, né? Crie uma regularidade. Se você vai criar um canal, né? Seja naquele sempre a mesma bate-hora, mesmo bate-canal para criar a tua audiência e assim por diante, tá bom? Eu acho também que a palavra que define é a constância, né? Acho que tudo que o professor José Geraldo disse, a constância é a palavra que define, que é mesmo você não vendendo, você produzindo conteúdo. E pensando em termos de pesquisa, eu poderia deixar de dica para quem está procurando uma plataforma, por exemplo, um site que você consiga oferecer os seus produtos, mas hoje você não pode pagar uma mensalidade de R$ 50 para o site. A loja é integrada, é uma opção aí para quem quiser, onde você pode colocar os seus produtos lá para vender, você pode integrar a loja com o seu Instagram ou com o Facebook, se você ainda utilizar, e você não paga nada por isso, você pode colocar até 100 produtos e receber 75 visitas. Então, é uma dica aí, mas eu acho que essa parte do engajamento é o mais importante. Outra coisa também, né, que vale a pena, viu, é você procurar os marketplaces, que hoje os marketplaces eles estão vendendo coisas de pequenas empresas, entendeu? Então, às vezes, você também consegue um novo canal por meio deles, entendeu? Renan Leonardi tem uma pergunta para fazer de voz. Deixa eu ver se você está aqui sem... Você está mutado ou você consegue ligar o seu som? Deixa eu ver. Alô, você consegue me ouvir? Opa, sim, estamos te ouvindo, Renan. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês dois pela pesquisa. Acho que esse é um tema extremamente interessante. Em segundo lugar, eu queria perguntar sobre esse crescimento recente da profissão em marketing digital. Você vê para os sites, canais no YouTube, até mesmo o uso do Facebook, do Google Ads, né, para fazer marketing digital. Minha dúvida é assim, como é que você vê esse crescimento recente dessa profissão e as perspectivas para o futuro dela, influência dela também no mercado e nas empresas? É Renan, desculpa? É o Renan que perguntou? Isso, Renan. Obrigado Renan, pela pergunta. Obrigada, Renan, pela pergunta. Renan, quando eu comecei esse estudo, eu pensei também que o marketing digital ele era um crescimento recente, que ele era algo que estava bombando agora, mas eu descobri que antes já falavam sobre isso. O marketing digital ele foi algo que foi sendo construído, foi sendo infiltrado, foi acontecendo e agora ele está bombando. Respondendo a sua pergunta de como eu vejo o marketing digital para o futuro, o posicionamento das empresas sobre isso, olha, na minha opinião, é o que o professor falou no início, as empresas elas precisam estar à frente. Então, olhar o ambiente, olhar os principais desafios que estão por vir, e eu acho que o marketing digital ele é uma ferramenta essencial para isso. Pensando principalmente porque a pandemia ela acelerou tudo que estava para acontecer, sei lá, daqui a 5 anos, a pandemia trouxe para acontecer agora. O marketing digital eu vejo como a principal chave hoje para você se comunicar com o seu cliente, para você ter presença digital e, consequentemente, vender os seus produtos. Eu acho que você dividiu a sua pergunta em 2 partes, né? Não sei se eu respondi. Fica à vontade, Renan. Bom, eu acho que
que sim, não sei se ele está nos ouvindo ainda, mas eu acho que... Sim, eu ouvi. Ouviu, Renan? Ficou tudo claro, obrigado. Obrigada, Renan. Sara, nós temos aqui o Ricardo Carvalho, que tem 3 perguntas, né? E cada pergunta dele são várias. Acho que eu vou ter que chamar o Luciano para nos ajudar aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta do Ricardo. Sara, você mencionou fazer um post na sua página ao invés de pagar pelo anúncio no Instagram. Isso serve para todas as plataformas? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram? Ou é uma característica mais do Instagram mesmo e do algoritmo dele? Boa. O nome dele é Ricardo, correto? Ricardo, isso. Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Hoje eu não uso o Facebook para interação com os meus clientes. Hoje eu uso o Instagram e o TikTok. As empresas que eu entrevistei, das 4, apenas uma delas também usam o Facebook só para interação com o cliente. No geral, o Facebook hoje ele está servindo. Muita gente consegue cliente pelo Facebook, mas as empresas mais recentes estão usando muito mais para promover anúncio. Porém, como é que funciona esse sistema de anúncio no Facebook? Você cria lá a sua conta, você vincula ela ao seu Instagram, e aí você deixa um cash, né, um dinheiro lá, onde esse dinheiro ele vai sendo computado, ele vai sendo tipo assim, você faz um anúncio e aí aquele cachê vai diminuindo. Para mim, Sara, apesar de hoje eu trabalho em uma instituição financeira, mas eu também tenho a minha pequena empresa. Para mim, Sara, hoje a minha empresa não consegue pagar por isso. Se eu colocar lá R$10 por anúncio, não vai render, porque de alguma forma outra pessoa vai pagar mais e aquele anúncio vai ser vendido. Hoje eu não consigo. Então, para mim, o que está dando certo hoje no Instagram e no TikTok são essa divulgação nos stories e as divulgações através de vídeo. Hoje no Instagram o mais forte é o Reels, no TikTok é só vídeo mesmo. Então, para mim, tem dado muito certo. No Facebook e no Google Ads, eu recomendo para as pessoas que podem pagar por isso. Se você hoje, a sua empresa, ela já tem um lucro legal, ela já, de alguma forma, você já tem, né, um caixa ali, um fluxo de caixa consolidado, eu recomendo sim que você invista em anúncios. E respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, para todos os ramos, para todos os ramos de empresa. Eu, por exemplo, eu faço quadros de arte. Então, eu vou lá e divulgo os meus quadros, mas a minha amiga que faz brownie também divulga os brownies dela. Então, eu acho que essa coisa da da democratização que o professor José Giraldo falou no início é bem legal, porque o marketing digital ele traz isso. Uma outra coisa é que o WhatsApp Business, ele é uma plataforma muito legal de divulgação, muita gente não usa, mas ele é bem legal. Para quem não conhece, é só você baixar no seu celular o aplicativo, ele é gratuito, e aí você vai cadastrar um número lá, e esse número ele não precisa receber ligação. Na verdade, você consegue se comunicar com seus clientes apenas por mensagem. O que eu faço hoje na minha empresa? Eu tenho um leque de contatos, então eu tento trazer as pessoas do Instagram, que é uma plataforma mais rápida, para o meu WhatsApp Business, e ali eu faço também comerciais, vamos dizer assim. Então, nos status, eu coloco foto dos quadros, eu coloco preço, eu abro para tirar dúvidas, eu faço cupom de desconto para as pessoas que estão lá na minha lista de contatos, e é uma plataforma gratuita, onde eu posso deixar os meus catálogos, e o cliente se sente mais próximo de mim. E também é uma forma de divulgação que eu recomendo bastante, gratuita. Na pergunta dele, que você acha que já respondeu, ainda tinha, além disso, como decidir se pagar ou não para aquele anúncio, se pode ser mais vantajoso ou não. E ele está perguntando como é que a lógica do marketing afeta freelancers, MEIs, e se pode alavancar os ganhos ou pela escala muito menor, o boca a boca ou meio pessoais sobressaem. Olha, completando um pouquinho o que a Sara falou, você percebe que o que é bacana, pessoal, e é isso que a gente tem que aprender na faculdade, é como a gente pega a teoria que a gente aprende e põe na prática. Quando a Sara fala de estar no Instagram, quando ela fala de estar no Facebook, ela tem o seu site, isso, aquilo, ela está falando um negócio chamado presença digital. Vocês devem ter aprendido isso com o professor Luciano, aí, professor Félix, outros professores de marketing aí. E o que acontece, pessoal? O marketing boca a boca, entendeu? Ele existe desde que o mundo é mundo, e ele que funciona, não é? Porque o que você tem que entender é que no marketing digital
isso se potencializa. Então, às vezes, você faz um TikTok, né? Você faz um anúncio, qualquer coisa que você, criatividade, né? Que você gera, isso explode, isso vai bombar e vai trazer resultados. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então, assim, dependendo do porte da empresa, você tem que, a gente fala assim, né? Que como é que você é achado no mecanismo de buscas, né? Eles têm um algoritmo que eles vão decidir o que é mais importante. Então, é lógico, como a Sara falou, que às vezes, se você é muito pequenininho, você vai querer disputar com alguma pessoa muito grande, você não vai conseguir ali. Mas, se você já tem uma empresa um pouco maior, você tem que investir um pouquinho em quê? Dos dois tipos, né? Você tem que fazer tanto a presença orgânica quanto a presença paga, né? A presença orgânica é quando cada um vai falando de você, quando você é importante no assunto e você aparece lá em cima. E outro, quando você está começando, você paga. Então, nada é 8 ou 80, né? Que nem eu costumo dizer, nada é o branco ou preto, são 50 tons de cinza, ou seja, cada situação exige uma solução. Se a empresa já está um pouquinho constituída. Agora, quando você está falando de pessoas que são freelancers, que são MEIs, elas não vão ter a grana para fazer isso. Então, vai ter que começar com a criatividade, vai ter que começar a estar em vários desses canais e uma hora você sai, porque esse marketing boca a boca, ele existe, né? É o buzz marketing que a gente fala, ele existe na coisa. E tudo isso vocês aprenderam aqui no Mackenzie, a gente oferece isso. Então, você tem que escolher qual. Não é que tem a melhor estratégia, tem a melhor estratégia para a sua empresa, para o seu momento do negócio. Uma coisa legal, Pro, é que uma das entrevistadas aqui no ramo alimentício de hortifruti, inclusive é uma mackenzista, e uma coisa que ela falou muito importante, eu lembro que logo no começo da empresa, eu falei assim, por que e os funcionários, eles estavam um pouco desestimulados, as vendas não estavam crescendo. E eu falei assim, por que você não contrata uma plataforma, uma pessoa para cuidar do seu marketing, não faz uma gestão de premiação com meta com seus funcionários? E ela falou uma coisa muito importante, que isso não faz sentido para a minha empresa, sabe? Isso não faz sentido para o momento que a minha empresa está vivendo. Então, naquele momento, o marketing mais incrível que ela podia fazer e que fez muito sentido foi imprimir papeizinhos falando o nome do hortifruti e o que eles vendiam e colocar um funcionário para entregar. Naquele momento, criar um Instagram, fazer um site, não iria trazer lucros, não iria fazer sentido. Mas aí ela foi analisando o time da empresa dela, foi pegando as coisas, analisando também o seu fluxo de caixa, e aí hoje eles já atuam no sistema de delivery, eles têm até aplicativo, e é assim, incrível. Mas no começo não foi assim, então essa coisa do time da empresa, ela é muito importante. O que a gente fala é que é o seguinte, às vezes a gente ensina muita coisa para ser usada na guerra, mas às vezes você tem que ter uma guerrilha, o PML está na guerrilha, então, entendeu? Você percebe que a estratégia dela foi, olha, eu vou tornar aqui no meu bairro, né, que é aquele ponto daquele bairro, distribuir aquele papelzinho, que é uma coisa que você faz desde 1900 e quarta-feira, quando Guaraná com rolha, e deu certo para partir daí criar as plataformas digitais. Aí sim ela vai ter que ter as presenças. A Vanessa Fernandes pergunta para você qual é o nome do aplicativo que você citou. De qual? De qual caso? Eu acho que você estava se referindo, eu também não lembro. Ajuda aí, Vanessa. Por exemplo, agora a última vez eu falei de um aplicativo, mas o aplicativo é da empresa dela mesmo. O Hortifruti desenvolveu um aplicativo próprio. Eu acho que você falou um pouco antes, Sara, que você falou assim, olha, vamos usar... O pessoal que está fazendo chamada tem que preencher um formulário que eu vou colocar em minutos para vocês aí, tá ok? Você comentou, acho que vai entrar alguma coisa aí, Sara. Você que está... Não, eu não. Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Parou de apresentar? Tá, a bateria do notebook. Tá. Colocando no carregador. Bom, mas eu acho que foi aquele site que você falou que tem uma dica para dar, que você paga R$50 por mês e tal, entendeu? Sim. Então, a loja que eu recomendo para vocês, que é o site, a plataforma que vocês não pagam nada, se chama Loja Integrada. Você consegue receber até 75 visitas. Então, para quem é um MEI, um freela, alguma coisa, isso é, incrível, né? Você não recebe tudo isso de visita e você não paga nada.
Aí, se a sua empresa for crescendo de alguma forma, e aí você tiver mais dinheiro, você contrata o plano Pro. E o mais legal é que nesse caso você não precisa... Desculpa, mostrei aqui. Nesse caso, você não precisa... Você não tem, tipo assim, uma carência. Então, você pode usar por quanto tempo você quiser. Eu uso há 1 ano já, e a minha empresa ainda não pode pagar, então vou ficar continuando usando até ela poder pagar. Mas se chama loja integrada. Duas coisas que eu queria mais. O Facebook está para passar por uma transformação daqui a pouco, de mudar nome, incorporar serviço, como o Google fez e tal. Então, isso aí muda toda hora, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento nisso. Pessoal que está digitando o nome Tia, coloquei um link lá, estou colocando de novo o link, para que vocês possam colocar o nome de vocês na presença, ok? Acho que alguém havia perguntado, eu não sei se a gente respondeu, sobre as novas profissões, né? O que está acontecendo. Gente, as profissões dos próximos 5 anos, né? A gente nem sabe quais vão existir, entendeu? O que a gente sabe é que vai estar muito relacionado a essa parte de tecnologia. Hoje a gente está participando, o Mackenzie está num projeto de transformação digital em que a gente quer que todas as disciplinas, entendeu? Que o Mackenzie passa uma transformação digital no ensino. Então, hoje a gente sabe que você sai, você entra numa empresa, a primeira coisa que te dão é um computador. E esse computador, né, você precisa saber usar, não é? Então, a ideia é que tudo vai estar ligado à tecnologia. Agora, sempre lembrando para todos vocês, a tecnologia não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Por exemplo, hoje nós estamos usando a tecnologia para fazer uma palestra, para compartilhar conhecimento. Isso é a coisa mais importante. A tecnologia, ela é simplesmente o meio que a gente utiliza para isso. Então, isso que é importante vocês entenderem. Não dá para viver sem a tecnologia. E no mundo que a gente está, principalmente no mundo de negócio, a pequena e média empresa, o freelancer, o profissional liberal, a empresa pequena que está crescendo, está engatinhando, já está mais... Ela não vive sem isso. Então, a gente precisa entender, ok? Pessoal, de novo, né? O pessoal está botando o nome aqui no chat, desnecessário, mas pode colocar quem quiser se sentir mais seguro, né? Mas vocês têm que preencher um formulário aí, cliquem nele e coloquem para depois cruzar os dados de quem estava inscrito aqui para gerar presença. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Sara? Algum professor? Será que tem professor aí? Será que o Luciano já foi embora? Não, o Luciano ia fazer umas perguntas para vocês. Hein? Não sei, não. Obrigada, Vanessa. Mais alguma coisa aqui? Vamos ver. Muito bom, isso, Vanessa. Bom, pessoal, então o que eu quero dizer? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Espero que esse trabalho, de alguma maneira, tenha trazido alguma coisa bacana para vocês. Eu quero dizer do meu orgulho e da minha satisfação de trabalhar com a Sara, super dedicada, competente, tem um futuro brilhante pela frente, e colocar à disposição de vocês todos, né, o que precisarem, a gente está por aqui, está passando por tempos difíceis, não foi fácil fazer esse trabalho, né, Sara? Parece que foi, mas chega na hora, a gente não consegue os dados, é muito complexo, mas assim, é um trabalho que eu acho muito bacana vocês, alunos, fazerem, né, muda o status, você começa a botar, né, aprender a pesquisar e resolver problemas. E na tua vida, a única coisa certa é que você vai ter problema. A gente tem que ser um resolvedor de problemas, entendeu? Sara, obrigado para todo mundo. Não esqueçam da lista de presença, está aqui de novo, né? Cliquem lá, respondam. E, Sara, se você quiser fazer alguma coisa... Só agradecer a todos os presentes, obrigada por todas as perguntas. Obrigada ao professor José Geraldo por toda a paciência. Nem acreditei quando ele aceitou o meu projeto. E obrigada a todos por terem vindo. Se tiverem qualquer dúvida referente ao aplicativo, alguma coisa assim, pode me procurar, me mandar uma mensagem que eu vou ficar feliz em esclarecer. Muito bom. Olha, obrigado. Mais uma vez, muito feliz. Abraço para todo mundo. Um bom finalzinho agora desse coisa. Vamos ver que logo, logo a gente vai estar voltando. Aquele campus maravilhoso, Mackenzie
é a nossa casa, não existe ex-Mackenzie. Eu vou fazer 42 anos de Mackenzie em janeiro, entendeu? Então, ó, isso é Mackenzie, posso Uma ler vez tudo. mackenzista, sempre mackenzista. Sempre mackenzista, entendeu? Então, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar de volta, no mundo normal, a gente vai poder seguir nossa vida com muita saúde e paz. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, né, para ver se ninguém esqueceu aqui de preencher a presença lá. Não esqueçam de preencher o formulário. Ele vai ficar aberto por mais 5 minutinhos, ok? E Sara, tudo de bom. Beijo grande. Obrigada, prof. Fica com Deus. Abraço para todo mundo aí. Fiquem bem. Aos professores queridos que nos fizeram a gentileza de participar, obrigado. E vamos em frente. Tá força, resiliência, tá acabando. As coisas ruins estão ficando para trás. Só coisa boa daqui para frente, se Deus quiser. Obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, gente. Abraço, pessoal. Até sexta-feira, Guilherme. Tamo junto.